Esta é a entrevista na íntegra com a professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, Mercedes Bustamante, convidada pela AFPEA para compor o episódio número 3 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer com os melhores momentos desta entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFPEA por Direitos e Democracia no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, eu sou o Lucas Scherer e este é o podcast AFPEA Mundo Pós-Pandemia. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta nona entrevista da série AFPEA Mundo Pós-Pandemia. Eu tenho comigo já aqui o meu parceiro de entrevistas, o Gustavo Luedman, ele que é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA e o curador do terceiro episódio da série do nosso podcast AFPEA Mundo Pós-Pandemia. Gustavo, mais uma vez, valeu pela parceria, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Bom, e a gente hoje vai conversar com a professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília, Mercedes Bustamante, que já está com a gente na linha. Professora, muitíssimo obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas, obrigado, Gustavo, eu que agradeço aí o convite e a oportunidade de conversar com vocês hoje. Bom, e começando com a nossa pergunta padrão para a abertura das conversas aqui, a gente sempre pegando a visão dos nossos convidados e nossas convidadas sobre o mundo antes da pandemia, né? Já que a gente vai falar da pandemia em si, dos desdobramentos dela para as várias áreas, enfim, para os vários aspectos do convívio em sociedade, é bom a gente ver como os nossos convidados enxergavam o mundo antes do descobrimento ou do surgimento do novo coronavírus entre nós seres humanos. Queria saber da senhora, qual a avaliação, como a senhora via o mundo, olhando, é claro, para o meio ambiente, né? Como a senhora via o mundo antes do início da pandemia? Que mundo era esse em que a gente vivia? Olha, Lucas, eu acho que as grandes questões ambientais, os grandes desafios ambientais são os mesmos antes e depois da pandemia, né? A gente já enfrentava, já tinha clareza do que ia ser a crise climática, a emergência climática, as consequências do declínio da biodiversidade. O que eu acho que mudou, fundamentalmente após a pandemia foi essa percepção da nossa conexão global, no sentido de que foi um choque global, né? Rapidamente a pandemia se distribuiu entre os países e obrigou a comunidade a olhar rapidamente essas interações entre os diferentes países, entre as regiões, onde é que estão as nossas vulnerabilidades, o impacto da desigualdade sobre o avanço da pandemia. Então, acho que isso trouxe um pouco o que já se projetava para a questão da mudança ambiental, mas de uma forma exatamente como um choque. Eu acho que era diferente da questão ambiental que vinha sendo aí divulgada ao longo de vários anos, mas não produzia o choque que a pandemia produziu. Então, eu acho que essa percepção agora, né, pós-pandemia, que o mundo pode passar por uma situação semelhante relacionada ao meio ambiente, eu acho que foi a percepção que mudou fundamentalmente. E mostrou para a gente também uma relação muito clara, né, entre a saúde ambiental e a saúde humana, né? Então, o fato de a gente estar entrando numa era de pandemias está muito associado a essas questões ambientais globais, né? Professora Bustamante, o Carlos Nobre, professor Carlos Nobre do INPE, no primeiro episódio dos podcasts sobre pós-pandemias da AFPEA, ele afirmou que a pandemia nos mostrou caminhos para reduzir emissões e evitar os piores cenários das mudanças do clima. Você concorda com essa afirmação? De qual cenário pior nos desviamos para qual cenário melhor poderíamos sair se aprendermos algo sobre a nossa capacidade de mudar com essa lição da pandemia? Acho que eu vou abrir uma certa divergência aqui com meu colega Carlos Nobre. Eu acho que a pandemia em relação às emissões, como ela foi um choque, né, uma coisa que veio muito rapidamente, obrigou muitos países a entrarem em lockdown muito rapidamente, a redução das emissões que a gente viu na pandemia, que foi em torno de 6%, elas foram rapidamente retomadas depois que os países começaram a sair da situação de lockdown, né? Então, ele mostra que efetivamente não foi
uma ação de redução das emissões que mexeu estruturalmente com os sistemas, que é o que é necessário hoje para combater o aquecimento global. Eu acho que o que a pandemia trouxe em termos de emissões foi a percepção clara do desafio que a gente vai ter para reduzir as emissões. Nós reduzimos aí cerca de 6 a 7% com a pandemia, com o mundo basicamente parado, e essa é a taxa de redução que a gente deve ter anualmente para conseguir entrar na trilha da meta do Acordo de Paris. Então isso mostra o desafio que a gente tem. Esse é o percentual que a gente precisa reduzir anualmente, mas com o mundo funcionando. Então, nesse sentido, eu acho que a pandemia mostrou talvez não o caminho, mas o tamanho do desafio. E que esse tamanho do desafio, ele precisa ser tratado com mudanças muito mais estruturais do que conjunturais, que foi o que a pandemia nos trouxe, né. Agora, eu acho que o que a gente aprendeu de lição importante, talvez, eu espero, né, a lição está aí, se a gente aprendeu já é outra discussão. Primeiro, eu acho que o papel da ciência, né, eu acho que isso ficou muito claro e ficou que a resposta, né, nessa dimensão, ela tem que ser dada realmente por esse esforço concertado com base no conhecimento. E eu acho que o outro aspecto importante, lição da pandemia, é que esses choques globais ou esses desafios globais, eles demandam uma coordenação muito responsável por parte da política, né. A gente viu o início da pandemia, talvez um certo desencontro e essa coordenação foi se acertando depois, mas a gente percebe que a gente não vai conseguir enfrentar o desafio das mudanças, globais se a gente não tiver uma coordenação e uma política responsável, né. Nós temos como nos preparar para esses desafios futuros, pensando nas mudanças globais que já são inevitáveis. Quais serão os efeitos esperados nos ecossistemas terrestres, como a Amazônia e o Cerrado, por exemplo, e qual impacto poderá ser sofrido pelas populações indígenas e outros grupos que dependem muito diretamente desses ecossistemas? Eu acho que quando a gente olha a questão de mudanças do clima, mudanças ambientais globais, né, a gente tem aqueles 2 caminhos, né, da mitigação, que é reduzir as emissões e na verdade a gente está comprando tempo, né, no futuro, porque a gente ainda vai ter que conviver com o impacto das emissões passadas, né, e a questão da adaptação, ou seja, como é que a gente vai lidar com os efeitos e como é que a gente reduz riscos e vulnerabilidades, né. Então eu acho que para o Brasil essas 2 pautas hoje elas são urgentes. O Brasil eu acho que ele perdeu uma janela de oportunidade muito boa de implementar, políticas de adaptação aí ao longo dos últimos anos e se preparar um pouco melhor para esses impactos que a gente já está sofrendo, né. E eu acho que a questão do uso na terra do Brasil é central, né, então a gente tem aí a questão do desmatamento da Amazônia, da degradação, mas do Cerrado também que avançou muito rapidamente e já perdeu uma boa parte da sua cobertura vegetal, e a preocupação que hoje a gente tem que ter de segurar o que ainda permanece em pé e trabalhar na questão da restauração. Eu acho que isso vai permitir que esses sistemas, pelo menos, consigam manter parte de suas funções. Eu acho que algumas áreas hoje do Cerrado, parte da Amazônia, talvez, o nível de degradação já seja bastante acentuado, que mesmo estratégias de restauração, elas vão recuperar somente parte das funções, né. Agora, a questão do impacto sobre as populações, povos indígenas, comunidades tradicionais, eu acho que essa deveria ser também uma questão central para o Brasil, porque são, além das comunidades mais vulneráveis, são aquelas que efetivamente exercem um papel fundamental na proteção e conservação dessas áreas e são extremamente dependentes desses recursos naturais, né. Então, preocupa bastante hoje no Brasil que a gente vê também na questão da proteção dos direitos territoriais desses povos e comunidades, né, um retrocesso. Então acho que novamente a gente perde outra, janela de oportunidade de preparação para esse mundo futuro que está muito próximo, né. Professora Mercedes, a concentração de CO2 ela aumenta em taxa praticamente constante desde a década de 60. Então, seja pelo chamado greenwashing, né, as ações só de aparência, seja pelo aumento da eficiência das tecnologias que permitem a produção com menos emissões, que, por outro lado, acarretam em mais produção, sem redução da emissão dos gases em nível global, seja pela migração das atividades mais emissoras das jurisdições que controlam as emissões para jurisdições que são lenientes com as emissões, todas as ações feitas até hoje não reduziram as emissões globais.
O Ailton Krenak afirma que nos alienamos do planeta, que passamos a pensar na nossa existência humana como algo desconectado do planeta. Similarmente, o Antônio Bispo dos Santos, chamado Nego Bispo, chama de cosmofobia o medo da mata e dos seres que lá vivem, que tem os eurocristãos por terem comido o fruto proibido e temerem ser castigados. Você acredita que precisamos mudar de paradigma, precisamos reaprender a viver nesse planeta para conseguirmos alterar a trajetória das mudanças globais, do clima, do acúmulo de plásticos e outras substâncias persistentes e do exaurimento dos recursos naturais? Essa é uma pergunta importante, eu talvez vou colocar de uma forma mais voltada para a minha área, né, do conhecimento, Gustavo, que é a biogeoquímica, né? Eh, mas antes, entrando na questão da redução das emissões, né, efetivamente as emissões, elas vêm aumentando, a gente diminuiu talvez a taxa de incremento, mas você tem razão, né, eu acho que as ações hoje elas estão muito aquém do que deveriam ser para nos colocar numa rota, menos arriscada, não vou nem dizer relativamente segura, né, com relação ao clima, né. Então, apesar da gente ter diminuído a intensidade de carbono, como você colocou, quando você aumenta também a produção, você acaba tendo um efeito de aumento das emissões, né. E eu acho que o lançamento do relatório do sexto da primeira parte do sexto relatório do IPCC, ela eu acho que trouxe uma linguagem aí bem contundente, bem clara do que é necessário fazer, né. Os próximos relatórios vão dizer como fazer, e ao mesmo tempo, eu acho que nós tivemos, principalmente em 2021, um ano que eu acho que, encerrou, muitas afirmações negacionistas, porque os fatos simplesmente, se manifestaram de forma muito clara com relação a eventos extremos, a irregularidade climática e os impactos que isso tem na economia e também na proteção de vidas humanas, né. Então, eu acho que há uma perspectiva realmente clara de que isso precisa ser alterado. Eu acho que o ponto é esse, como, aonde e como é que nós vamos financiar isso, que eu acho que são as questões que vêm aí muito forte na próxima COP. A questão que você coloca, né, da nossa alienação em relação ao planeta, aí eu volto um pouquinho para a área que eu trabalho, né, que é biogeoquímica. A biogeoquímica, ela estuda o fluxo, né, dos elementos químicos entre os vários compartimentos, atmosfera, oceanos, a biosfera, e que a gente fala, não dá para esconder debaixo do tapete, né. Então o que saiu de um compartimento vai aparecer num outro compartimento. Então é um pouco dessa mentalidade que o jogar fora ele não existe. Então a gente vem tratando a nossa atmosfera, que é essa fina camada de gases que é tão única no sistema solar, os nossos oceanos que têm um benefício tão grande na regulação do clima, né, como espaços de despejo de rejeito, né. E isso tem consequências, né, aí a biogeoquímica aparece em outro lugar, pode sumir dos seus olhos, mas vai aparecer em outro lugar com outras consequências. Então essa percepção de que a gente está, imbuído, é parte desse sistema, isso é muito importante. Eu acho que a visão ocidental do mundo foi sempre aquela, que separou o humano e o natural, e o humano era algo que devia ser desbravado, conquistado e subjugado, né. E nisso os que acabaram conquistados e subjugados foram os próprios seres humanos, né, porque hoje a gente vê essa enorme dependência que a gente tem, do funcionamento, né, do mundo natural e entender a nossa participação nele como um elemento a mais, né. Então acho que isso precisa realmente ter uma revisão. Eu vejo por um outro lado, apesar do tamanho do desafio, como já colocado aqui, eu fico sempre com muita esperança quando eu vejo a percepção dos mais jovens, né, Gustavo. Eu vejo uma geração que vem vindo aí muito mais assertiva com relação a essas questões, muito mais consciente, do que vai receber de herança e que precisa resolver esse problema agora e não quando já tiver 40, 50 anos, né. Então isso, de certa forma, me dá um pouco de alento, né, de olhar que essas questões elas começam a ter uma nova visão. Mas ainda é preciso transformar isso em medidas políticas e econômicas palpáveis, né, tangíveis. Eu estava há um tempo atrás lendo uma reportagem sobre os impactos da Segunda Guerra no meio ambiente
E eu me lembro particularmente de uma passagem que se falava da recuperação da vida nos mares por conta da redução da exploração, né, dos recursos, né, da pesca propriamente dita, enfim, e que foi uma quebra, né, nessa cadeia da economia, uma queda brusca por conta da ocupação dos barcos militares e submarinos nos mares. Ou seja, e eu puxando também um pouco do que o Carlos Nobre falava com a gente no primeiro episódio, dessa questão, né, do início da pandemia ser um sinal, né, eu acho que em alguma medida ele também falava um pouco disso, né, houve de fato uma paralisação das atividades econômicas de maneira brusca ali, que levou ao que a senhora também apontava, né, uma redução imediata ali de emissões e tal, mesmo que depois tenha sido recuperada e suplantada já no curtíssimo prazo. A senhora acha que é disso, de alguma maneira, que a gente, em alguma medida que a gente está falando? Ou seja, é preciso uma quebra radical na forma, e aí me perdoe se eu estiver sendo repetitivo no que a gente já estava conversando por aqui, mas uma quebra radical na forma como a gente se organiza como sociedade, como a gente produz e como a gente subsiste nesse planeta, para que haja a esperança de que a gente não continue nesse caminho que parece estar seguindo de mudança significativa da forma como o próprio planeta se organiza e como a nossa vida é possível dentro dele. Lucas, eu acho que eu tenho até lido bastante sobre isso também, um pouco sobre a questão do negacionismo, né, científico, né, e que tem muito a ver com as nossas conexões neurais, né, e geralmente esses grandes choques, eles tendem também a provocar uma resposta, muitas vezes, de você não olhar mais para o problema, porque você considera que o problema é grande demais para ser resolvido por você como indivíduo, e isso tende a afastar as pessoas quando essas questões são colocadas dessa forma muito ampla, né. Então tem aí um equilíbrio, né, entre você apresentar para as pessoas: "Olha, existe um desafio grande que tem que ser vencido coletivamente, as pequenas ações também importam", e entre você colocar o problema de forma tão avassaladora que as pessoas simplesmente já não se conectem mais com ele. Eu acho que é esse o momento que esse caminho, né, esse equilíbrio que a gente precisa, encontrar. O que mais me preocupa nessa discussão, tanto da pandemia como da questão da mudança climática, que boa parte hoje que eu acho que segura a nossa capacidade de resposta e de uma intervenção realmente estrutural, são questões que estão com a gente há séculos, né? Que são a questão da concentração da riqueza, da desigualdade social, daquela percepção de que alguns podem mais do que outros. Então, se você olhar, isso hoje está um pouco na raiz dessa questão, de por que que a gente não consegue uma coordenação global efetiva para resolver esse problema, né. Como é que você vai lidar, com essa enorme discrepância entre grupos sociais, entre países, que está arraigada, enraizada na forma como a gente constituiu a nossa sociedade. Então, muitas vezes, eu acho que às vezes até antes da própria percepção, de mudança na nossa relação com o meio ambiente, às vezes eu sinto que falta percepção da nossa relação com o outro, né, com com os outros grupos, né, que constituem a nossa humanidade, né, essa percepção do outro como um ser também pleno de direitos, né, de direito à proteção, de direito à qualidade de vida, né, de direito à educação, a recursos e assim por diante. Eu acho que se a gente não tirar essas barreiras, né, que nos separam do outro, é muito difícil você costurar ações coletivas, né, porque a injustiça climática, ela é uma faceta hoje dessa enorme injustiça social que perdura, né, ao longo dos séculos. Então, eu gosto muito de um comentário, né, do casal que ganhou o Nobel de Economia o ano passado, né, que eles falam: "Bom, você quer consertar o clima, você precisa consertar a economia, né, e parte de consertar essa economia é você construir uma economia que sirva a todos, né". E não, em que você veja esse processo de concentração de riqueza, né, e que impede as pessoas de desfrutarem, né, a mínima qualidade de vida. Então
Eu acho que por isso que eu falo, são 2 desafios de percepção que a gente tem que começar a construir, exatamente essa questão da nossa, conexão, né, com esse ambiente, né, a nossa integração nesse ambiente, mas também a percepção de que, como sociedade, a gente falhou muito fortemente com uma boa parte da humanidade, né. Mercedes, se você me permitir mais uma pergunta, pensando nisso, como consertar a economia, né? Se você vê alguma forma pragmática de iniciar essa mudança de trajetória, digamos assim. Porque quando a gente olha, bom, alguns países começaram com visões agora que são totalmente negacionistas, né? O próprio Brasil começou aí não querendo sediar a COP e com o ministro das Relações Exteriores dizendo que as mudanças climáticas eram um complô liderado pela China, né? Então a gente já tem países que estão nesse nível, mas a gente tem países que aparentemente a importância política, né, já a cobrança social em relação ao tema mudança do clima parecia muito alto, como é o caso da Alemanha, que eu acho que você conhece bem também, né? Uhum. E o que a gente viu lá é que o Partido Verde até ganhou muitas cadeiras no parlamento justamente por conta desse tema, mas quando a gente vê o esfarelamento da concentração dos votos nos vários partidos, você vê que no momento de dizer assim quem vai assumir as rédeas agora do país, de repente você vê o Partido Verde se unindo ao Partido Liberal, que justamente diz que não pode gastar dinheiro com esse tema, para que eles pudessem definir se agora vai ser a centro-direita ou a centro-esquerda que vai colocar o primeiro-ministro, né? Quando a gente, no frigir dos ovos, quando a gente vai ver, parece que a manutenção do poder político e que a realpolitik ela não muda tanto quanto o discurso político em relação ao tema de mudança do clima, né? Você vê alguma saída dessa homeostase, desse... Eu acho que assim, a gente fala isso também na ciência do clima, que todos esses processos de transição costumam gerar esses movimentos mais erráticos, né? O clima se torna mais errático, mais variável, a gente sai daquelas condições, né? Eh, e eu acho que isso se transfere um pouco também para o sistema político, né, nessa necessidade de fazer transições, a gente vai passar por esses altos e baixos, né, por esses movimentos mais erráticos que acabam também, de certa forma, impactando a transformação que é necessária, né. Eu vejo hoje, talvez, Gustavo, né, Europa, talvez muitos países um pouco mais com essa percepção, né, tanto que a discussão hoje, por exemplo, em relação à mudança do clima, que às vezes para a gente parece algo assim completamente extraplanetário, né, sobre o conceito de suficiência, né, então que as pessoas precisam ter o suficiente, ou seja, porque eles têm muito, né, e a gente trabalha há séculos com o conceito de insuficiência, que é aquilo que não tem, né, novamente o que não está distribuído. Então, eu acho que o que a gente tem que mudar, você perguntou essa questão da economia, né, a gente até hoje vive esse modelo da acumulação, né. Quando você olha toda essa discussão sobre os caminhos paralelos do dinheiro no mundo, né, com a discussão dos paraísos fiscais, dos offshores, né, para onde vai o dinheiro, né, das grandes fortunas, a questão da justiça tributária também, é um pouco isso, né, esse conceito do acúmulo, quando na verdade a gente tem que caminhar um pouco para esse conceito da circularidade, né, da economia mais circular, né, do reaproveitamento, e do que são as demandas, né, realmente necessárias. Então, não é fácil, a gente tem uma população novamente humana crescente, bastante desigual, e a questão cultural que é também a nossa riqueza e por outro lado ela tem que ser entendida também no sentido de como é que ela contribui para fazer essas mudanças, né. Então, óbvio que talvez modelos que se aplicam para a Europa com essa discussão da suficiência, né, não são modelos que vão se aplicar, né, para um universo tão diverso como a África, a Ásia ou a própria América Latina, né. Então, eu acho que e isso me preocupa, né, os países em desenvolvimento, os países menos desenvolvidos, de que forma eles vão conseguir gestar soluções endógenas, né, apropriadas exatamente para o seu contexto social e cultural, né.
Então, eu acho que esse é um ponto importante aí quando a gente vê que o sistema político trava essas discussões, e isso é muito, muito grave, né? Porque ele retira da sociedade o espaço para reflexão sobre essas questões que vão aparecer mais cedo ou mais tarde, né? Isso não tem como fugir, que eu falo, não dá para jogar para debaixo do tapete. Bom, então deixa eu mais uma vez aproveitar aqui já para encerrar a nossa conversa, já que a gente conversa justamente a partir de um país em desenvolvimento. Na opinião da senhora, que políticas públicas o Brasil pode ou deve adotar para que a gente enfrente então esses problemas que já estão no presente nos ameaçando e que também se desenham para o futuro, para as próximas décadas? Lucas, é até estranho a gente pensar nessa questão, porque eu falo assim, o Brasil foi até relativamente precoce na implementação de um conjunto de políticas públicas para olhar a questão da mudança do clima. Eu acho que foi uma área que, em termos de política pública, se organizou cedo no Brasil, né, em termos de coordenação, com uma articulação que era supra-ministérios, que eu acho que sempre é uma questão importante, porque já olhava o tema com uma certa transversalidade. E eu acho que criou uma política nacional, né, de mudanças do clima, com os planos setoriais, olhando como cada setor da economia poderia contribuir. Então, de certa forma, a gente já tinha uma receita, né? Eu acho que, infelizmente, isso não teve continuidade na dimensão que a gente precisava. Então, acho que isso precisa ser retomado também, mas sobretudo, acho que é aquela história de colocar o bode na sala, né? Novamente, precisa dizer, essa é a realidade hoje, vai ser a realidade amanhã, e depois de amanhã é uma realidade que vai nos acompanhar pelas próximas décadas. Então, quanto mais tarde a gente começar a olhar que esse problema realmente existe, menos oportunidades a gente vai ter de lidar com isso e mais caro vai ficar. Então, acho que primeiro é essa, e eu acho que o ano que vem, né, 2022, é um momento importante, a gente tem eleições legislativas também, né, não só aí para os executivos federal e estadual, e é um momento de realmente ver qual é o compromisso, né, da política com esse tipo de agenda, né. E não é só governo, né, a gente vê também no setor privado, o setor empresarial, ou seja, uma parte também que lhes toca aí nessa discussão que é muito importante. E eu acho que as organizações da sociedade civil, que têm também, de certa forma, resistido a esse retrocesso nessa agenda, mas que são uma parte importante também desse compromisso, né? A gente vai encerrando então mais esse bate-papo aqui na série FPA Mundo Pós-Pandemia. Quero primeiro agradecer mais uma vez a parceria do meu companheiro aqui de bate-papo, Gustavo Luedman, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Gustavo, valeu por mais essa e até a próxima. Eu que agradeço muito, foi muito bacana poder estar conversando aqui com você e com a professora Mercedes. E até pergunto para a professora Mercedes se a gente pode resumir isso com uma frase que é dita de ter sido Mujica que disse, né, que pobre es el que necesita mucho. É verdade, eu acho que a gente precisa realmente rever todos esses nossos conceitos, né, o que eu falo, eu acho que essa percepção da nossa humanidade, né, ela tem que se tornar muito mais aguçada, né, para a gente lidar com essas questões. Professora Mercedes Bustamante, professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Brasília. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo bate-papo, pelos ensinamentos. Até uma próxima. Ótimo conversar com vocês, gente. Um abraço.